Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos em paz. A paz não é a ausência dos problemas. A paz é confiar em um Deus que tudo pode, mesmo em meio às tempestades. A gente consegue, a gente precisa viver em paz. Uma paz que excede todo entendimento, que só Deus pode dar para nós, né? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para este canal e, como prometi para vocês no último vídeo, nós vamos falar hoje um pouquinho de fé. Mas nós não vamos falar daquela fé que move montanhas, não vamos falar de uma fé toda especial, que é a fé salvífica. A fé que, junto com o arrependimento, ela entra em nós e nós nos tornamos salvos pela graça de Deus. Então assim, antes de dar início, nós vamos orar, tá bom? Então feche seus olhos aí na sua casa, apresente as suas causas ao Senhor, que nós aqui estaremos apresentando as nossas. Deus amado, Pai querido, santo, justo, obrigado, Senhor. Obrigado por mais este momento na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, por ter dado o Teu Filho para morrer por nós. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por nos dar a chance de um dia irmos morar no céu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá a tantos quantos quiserem aceitar a Jesus como Salvador. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso coração, que nós venhamos viver uma vida reta, de fé e arrependimento diante da Tua presença. Pai, fica conosco, nos abençoa cada lar, Senhor, que este vídeo alcançar, para a glória do Teu nome. Amém. Amados, hoje eu quero ler para você um texto bem legal que está em Atos 8, versículo 26 a seguir, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha das etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E respondendo Filipe, disse: Começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Amados irmãos e amigos, crer é só o que Deus quer de nós. Que nós creiamos em Jesus. Que nós venhamos a adotar esta fé e crer que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e está ao lado de Deus intercedendo pelas nossas vidas. Nunca vamos encontrar alguém para morrer por nós mais uma vez. Então essa é a nossa chance, a chance única de irmos morar no céu por meio de Jesus Cristo, de chegarmos até Deus por meio de Jesus. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Nós falamos um pouco no vídeo anterior sobre arrepender-se de nossos pecados. Nós falamos que se arrepender é uma decisão livre, mas a salvação nós só conseguimos devido à graça de Deus, por meio da fé. A fé salvífica, a fé em Jesus Cristo, é a única condição que Deus requer do homem para a salvação. A fé salvífica não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas é adotar uma dinâmica em nosso coração de que Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. A partir do momento em que levantamos a nossa mão dizendo eu quero Jesus, Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. E aí, lá no seu trabalho, por exemplo, você faz de tudo para agradar, né, o seu chefe ou a pessoa que está acima de você. Você recebe ordens e você as cumpre. E você se sente bem em fazer isso. Você se sente bem em ser um funcionário exemplar. Na nossa vida cristã, não pode ser diferente. Nós precisamos fazer de tudo para agradar ao nosso Senhor. Nós precisamos honrá-lo de forma que nós venhamos nos sentir bem por estarmos fazendo a sua vontade. Isso é fé. Em João 10:27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós passamos a crer no seu sacrifício, nós passamos a crer no projeto precioso que Deus tem para as nossas vidas, nós passamos a conhecer a sua voz e não mais nos confundimos com outras coisas que surgem para nós. A fé, ela abrange 4 elementos principais, de acordo com o Novo Testamento, que eu quero falar para você. Essa fé salvífica, ela é muito preciosa. Fé significa crer e confiar firmemente em Cristo, um Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Em Romanos 1:17 diz assim, Romanos 1, versículo 17. Deixa eu abrir aqui para a gente. Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Importa que nós creiamos de todo o nosso coração. No texto que nós lemos de Filipe e o eunuco pergunta se ele pode ser batizado. E Filipe lhe responde, pode, se tu crê de todo o teu coração. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é aquela sementinha que eu falei para você no vídeo anterior.
A sementinha que brota no nosso coração, a fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus. O eunuco estava na estrada, assentado em um carro, lendo a palavra de Deus, lendo sobre o profeta Isaías. E o interessante é que ele chega a um texto que fala sobre Jesus, que diz: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E que bom que Filipe estava lá, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para explicar ao eunuco o que significava aquela palavra. De quem Isaías estava falando? Isaías estava falando de Jesus. E aí, ao ouvir a palavra de Deus, o eunuco se converte, a sementinha brota no coração dele e ele desenvolve a fé. E quando ele é questionado, tu crê de todo o teu coração? Se tu crê, eu posso te batizar. Ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Isso acontece hoje ainda. Às vezes você entra numa igreja até assim sem propósito e você começa a ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus vai entrando em seu coração, vai assim inundando e você, quando você vê a sementinha já brotou e você ergue a tua mão e aceita Jesus como Salvador, dizendo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio no seu sacrifício, que ele morreu por mim para me dar a salvação. E aí você, fé começa a crescer dentro de você. Nossa, como é precioso! Como é preciosa essa fé salvífica, essa fé que entra dentro da gente e que transforma. Olha, Hebreus 10, 22 e 23 diz assim, ó: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Veja, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado pela palavra de Deus e a má consciência, ela vai sendo tirada, porque nós passamos a ingerir a palavra de Deus e essa palavra vai nos limpando, vai lavando nossa mente, nosso corpo. Nós vamos sendo transformados por ela. Essa fé, ela é preciosa demais. Servir ao Senhor Jesus de todo o nosso coração é nos entregarmos à sua vontade e dar ao Senhor a totalidade do nosso ser. É servir a Ele, é ser gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz, é nos entregar, é amar, é se apaixonar por Jesus. Ninguém vai morrer por nós mais uma vez. Ninguém. Ao contrário disso, Jesus vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras. E eu sou parte desse povo e te convido, você que ainda não é, a fazer parte desse povo que está esperando Jesus. Creia, mantenha firme a sua fé. Eu vou encerrar por aqui, mas no próximo vídeo vamos permanecer falando dessa fé salvífica tão preciosa que está dentro de nós. Amém? Fica com Deus. Eu te amo no amor de Cristo Jesus. Amém.